E quando nós chegamos no século XI, em 1054, nós temos o cisma do Oriente. E aí você me pergunta, Fábio, o que isto tem a ver com a reforma protestante e com Lutero? Ora, é o meu amigo Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, que diz que a história é uma grande repetição. Se nós estamos no século XI, já existe no inconsciente coletivo uma absoluta insustentabilidade do poder romano e da igreja da cristandade. Surge no século XII, um século depois do cisma do Oriente, um sujeito aqui em Lyon chamado Pedro Valdo. De modo que ele é basicamente o primeiro pré-reformador que nós conhecemos na história da igreja, com as mesmíssimas ideias, porque já estava insuportável aquilo que a cristandade representada naquele momento pela religião católica romana, o cristianismo já estava insustentável. E ele surge em Lyon, e ele era um sujeito rico, Hugo. Eu não sei o quanto você conhece a história do Pedro Valdo, mas ele é um sujeito extremamente rico. Ele está lendo a história do jovem rico nos evangelhos, ele se converte, e ele deixa absolutamente tudo. E o que nós lemos e aprendemos é que ele surge com um movimento chamado os Pobres de Lyon, e são indivíduos que saem pregando o evangelho nessa simplicidade, tentando voltar aos primeiros 4 séculos antes de Constantino, de modo que ele também contrata indivíduos para traduzir as escrituras no idioma local, que é o provençal local, não era o francês, era um tipo de um dialeto vindo do sul, porque o francês que nós conhecemos hoje, sobretudo, veio do norte, mas enfim, era um idioma local. Isso você começa a perceber as mesmíssimas características que Lutero tinha, o idioma local, a tradução das escrituras, que tinha acesso a todas as pessoas, contra a corrupção, contra aquilo que era as penitências horrorosas que já a cristandade estava impondo. Pois bem, Lutero teve a sorte de ter os príncipes e os reis do lado dele. Pedro Valdo não teve, de modo que ele fugiu para Piemonte, para a Itália, para as montanhas. Eu estou a basicamente 4 horas de Piemonte, ainda não fui e visitei este local onde o movimento valdense ficou a partir do século XII até o século XVII. Quando surge depois da reforma no marco de Lutero, a gente sabe disso, os franceses depois vêm para cá, a reforma e toma lugar, toma corpo, toma cor, e a gente sabe de todos esses reformadores franceses, João Calvino, Teodoro de Beza, Guilherme Farel, até mesmo, o Martin Bucer, eu gosto tanto dele, ele é considerado um teólogo da Alemanha, mas na verdade ele estava em Alsácia. Naqueles dias a Alsácia fazia parte da Alemanha, e hoje é a França. Ele, sobretudo, trabalhou na região de Estrasburgo, hoje França, mas naqueles dias era a Alemanha. Mas eu estou falando de todos esses reformadores que foram para Genebra até que o movimento valdense foi incluído como um branch, como uma vertente também da reforma protestante. Mas isso estou falando do século XII.